O fechamento do Estreito de Hormuz também afeta o mercado de fertilizantes que passam por ali. O Brasil importa a maior parte desses produtos e Minas Gerais, com força no café, milho e cana, depende diretamente desse insumo. Nós procuramos a Federação da Agricultura aqui de Minas Gerais e a assessora técnica do Sistema FAENG Senar, a Aline Veloso, ela trouxe uma análise para a gente aqui no Meio Dia em Pauta e explica como que essa crise externa mexe diretamente no bolso do produtor rural e também no custo de produção aqui em Minas Gerais. Com o bloqueio da rota, mesmo que temporariamente, o impacto é imediato, trazendo uma alta no preço do petróleo e, consequentemente, uma pressão sobre os combustíveis que são utilizados para diversos motivos, por diversas demandas nas cadeias produtivas, nos custos dos produtores agropecuários e também no aumento dos custos logísticos globais. Isso traz um assunto muito importante para o nosso cenário brasileiro e também mineiro, especialmente para a nossa agropecuária e o encadeamento produtivo. É muito importante destacar que o petróleo, o diesel no caso, é um insumo essencial na produção e agregação de valor e também na distribuição dos produtos. Se o petróleo sobe, então o custo sobe junto. Além disso, o Oriente Médio ele é relevante região produtora de fertilizantes nitrogenados e de onde vem parte dos nossos insumos, do que importamos para atender a nossa demanda dentro das propriedades, dentro das nossas atividades produtivas. Qualquer instabilidade prolongada pode até pressionar ainda mais os preços dos insumos agropecuários. Minas Gerais, especificamente, é um estado com grande diversidade produtiva, como a produção forte de café, de leite, de grãos, diversas frutas, proteína animal, por exemplo, e o aumento desses insumos impacta diretamente no nosso custo de produção. Significa ainda maior pressão nas margens do setor e maior incerteza quanto ao planejamento da futura safra. E o integrante da Câmara da Indústria de Petróleo e Gás da FIENG, o Vitório Semionato, ele conversou com o Guilherme Ibrahim e com a Laura Couto no Start 98 News e ele disse o seguinte: os contratos são de médio prazo, mas o risco no cenário internacional já traz uma preocupação imediata. Minas hoje é um grande player na área de commodities agrícolas, né? Minas está em destaque em soja, né? Produção de milho, também de frango. E nós utilizamos aí os portos, principalmente do Rio e do Espírito Santo, para esses como traders, né? As exportações, os contratos são de médio prazo e eles vão ter implicações imediatas em relação ao risco. Bom, na fala da Aline, da FAENG, me chamou a atenção, Gustavo, quando ela fala que a próxima safra já está, digamos, em risco, porque o setor não sabe exatamente o que vai chegar por aqui e a qual preço, que é exatamente a questão desses insumos, dos fertilizantes que são fundamentais para o agro aqui no Brasil. E aí eu me lembro, inclusive, de uma fala sua no Meio Dia em Pauta, não sei quanto tempo atrás, mas falando justamente da nossa dependência de alguns produtos-chave para a nossa economia. E quando a gente fala de um país que é protagonista no agro, você ser dependente de fertilizantes, tem algo aí que não fecha nessa conta, né? E amônia, principalmente, né? Assim, não é só fertilizante, né? Porque a gente tem uma mini produção de fertilizante, mas para isso também precisa de amônia. Então a gente é dependente, né, tanto do produto pronto quanto da parte da cadeia do valor adicionado anterior, né? Extrato de amônio, né? Perdão. Assim, qual que é a grande causalidade, preocupação nisso? É que isso é inflação de alimento na veia, né? Assim, não é só no ponto de crescimento, né? Assim, eu tenho dois vetores. Uma coisa é crescimento. Então, se eu não consigo produzir, não vou vender, etc., isso não vai virar valor monetário para agregar um PIB, né? Mas só que, ao mesmo tempo, eu estou gerando um processo inflacionário interno, né, bastante consistente ou bastante estrutural, né? E se tem uma coisa que muda o jogo de qualquer governo ou de qualquer outra coisa, não quero nem falar de política, mas assim, o que muda a situação econômica de qualquer país, né, é a inflação de alimento. Né? Porque, no final das contas, independente de qual que é a massa salarial de qualquer pessoa, né, isso a grande parte é consumida em alimento. E isso principalmente, obviamente, na camada com massa salarial mais baixa. Isso é muito relevante para discutir. Quais que são as minhas dúvidas? Assim?
De novo, é importante falar o que está acontecendo, mas eu acho que são perguntas diferentes, assim, o curto e o longo prazo. Né? Não é só para onde vai o custo, né? Mas é se ele se mantém naquele ponto. Não é só onde vai o preço, mas é se ele se mantém naquele preço. Né? E aqui, assim, até fazendo um paralelo dessa discussão com relação ao que a gente discutiu no ano passado, se o Trump quisesse fazer sanção no Brasil por conta, né, de ainda fazer importação lá da Rússia, etc. Tem uma diferença. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é falar que eu não vou conseguir importar fertilizante da Rússia e tomar sanção de outra coisa, aumenta o meu custo. Mas só que não estava acompanhando do aumento do preço do bem que eu estava vendendo. Então era só aumento de custo. Margem, né, que já é menor, cai a margem. Isso. Aqui você tem, os dois vetores em movimentos contrários. Né, assim, aqui, nesse caso. Aqui você tem na mesma direção. Assim, custo aumenta, mas o preço que você está vendendo, por consequência desse fato, também aumenta. Né? A pergunta é, qual é o ganho, né, e qual é a perda? Quem que no final das contas sobe mais? Os dois estão subindo, mas quem sobe mais? E por que essa pergunta é importante? Porque a gente está discutindo que grande parte do valor dos grãos, antes da guerra, estava caindo porque eu estava com uma sobreoferta. Eu estava com muito estoque de soja, estava com muito estoque de milho e outros grãos. Cafés, que você comenta aqui, não, né? Mas a grande maioria dos outros grãos, sim. Não é isso? Porque eu não tive nenhum evento, inclusive climático, que teve quebra de safra, qualquer outra coisa do tipo. Então, meu delta quantidade foi muito alto, não é isso? Muito embora meu delta preço estava caindo. Agora, eu tenho um delta quantidade, que é variação de estoque, eu posso consumir isso, né, ao longo do tempo, certo? Né? A outra coisa é qual que é o valor que eu vou consumir, o preço que eu vou consumir esse estoque. Então, assim, particularmente o que eu estou querendo dizer a gente está vivendo num mundo caótico, no sentido matemático mesmo. Assim. É tanta ramificação que eu não tenho noção do que pode ser, mas a grande pergunta é, se mantém o custo mais elevado, ou se mantém o preço mais elevado, ou ambos. Uma coisa é falar assim, o preço subiu e o custo subiu. Ele se mantém ou se não mantém. Se ele reverte a média ou não. Se a tendência de fato estruturalmente mudou ou não. Eu acho que essa que é a grande pergunta. E é difícil, não tem como responder. Né? Particularmente, a inflação de alimentos, eu acho que é um risco muito mais claro, independente do preço da commodity. Simplesmente porque frete e seguro já aumentou, né, para poder fazer esse translado, independente se o Estreito de Hormuz vai ficar aberto ou não fechou. Se isso já é verdade, então necessariamente o preço do bem que está sendo transportado já vai ser ajustado ao longo do tempo. Né? E isso, de novo, é uma cadeia, né, completa ao longo do tempo. Mas assim, o agro eu acho que tem uma capacidade de absorver isso que não é necessariamente tão pequena. Né? Seja via estoques da produção já pronta, inclusive, né, assim, então beleza, tá difícil de produzir nessa safra, eu vou consumir estoques a preços mais altos. Né? Talvez seja uma decisão racional. Né? Mas assim, a duração do conflito e a duração dos impactos que importa muito mais do que saber qualquer coisa no curto prazo. No curto prazo, assim, igual eu falei, pode ir para 100, 200, 300 o petróleo, sei lá o que, pode subir para 15 vezes. Eu não sei o que vai acontecer. Né? O que importa é qual que vai ser o processo de reversão à média ou não, né, desses preços aí. O Gustavo diz, o agro tem capacidade de reversão e tem, o agro já provou isso, mais do que, é resiliente, não, o agro tem um planejamento que se avoluma a cada ano, investimentos em tecnologia, investimentos em inteligência na produção. Mas, sementes. No próprio insumo, nas sementes que são pesquisadas. Nós temos no Brasil, inclusive, um órgão que é a Embrapa, que tem um excelente desempenho do ponto de vista científico, tecnológico. Mas a pergunta que fica é até quando o agro sobreviverá aos desmandos de um governo que não tem atenção ao agronegócio? Essa, para mim, é a questão principal. É um governo que não é atento às realidades do agronegócio. E o agro vem se superando, encontrando dentro do próprio agronegócio soluções que o mantenham vivo. Mas o externo a ele não se modifica na compreensão que tem dele. Essa é a questão principal. Nessa acentuação que você desenha, isso vai ficar mais claro ainda.
menos políticas de valorização, menos entendimento de políticas positivas para o agronegócio, porque esse governo não tem boa vontade para com o agronegócio, a gente sabe disso, disfarça uma boa vontade em agricultura familiar, em projetos que são importantes, mas que não respondem a 8% da produção agrícola no Brasil, e ninguém fala isso. Né? Não, temos aí, o MST produz arroz orgânico, quantos por cento? 5% do arroz consumido no Brasil é produzido pelo MST. A produção agrícola familiar, quantos? 12% da produção agrícola do Brasil é familiar? Sabe, essas questões é que têm que ser ditas com mais clareza. E a gente discutiu, eu acho que muito, sobre a questão de silagem. Olha a importância de ter uma política de silagem em eventos como esse. Se a gente está falando que, na verdade, parte do agro consegue passar por isso por conta de variação positiva de estoques, ou consumir estoques, inclusive o processo inflacionário no Brasil, né, deveria ser menor se a gente consome esses estoques, eu preciso ter uma maior capacidade de estocagem. Porque a grande discussão é, se eu não tenho silagem, né, bem feita, e é um gargalo ali de 100 e tantas milhões, né, de toneladas de grãos, que seria alguma coisa perto de 100 bi, né, de real para conseguir resolver todo esse problema de investimento, de fato, de políticas bem desenhadas, acesso a capital, né, essa coisa toda. Né, eu não forço, se eu tenho capacidade de estoques, eu não forço o produtor a vender a qualquer preço. Agora, esse cara, se tinha capacidade de estoques, ele poderia vender agora a preços muito mais altos. Né, e se consumir isso, né, e fazer essa parte da variação de estoques seria um processo quase que um buffer, um colchão que a gente tem se a minha capacidade produtiva lá na frente ela está, né, comprometida por conta dos fertilizantes. Então, assim, a silagem é um ponto, né, do que o Paulo está colocando, que talvez seja uma das coisas mais D0 de todos, para a gente de fato olhar para o agro como ele deveria ser olhado, né, como um motor de crescimento, porque é a única coisa que tem produtividade no país. E aí você olha para um país que não cuida da sua infraestrutura mínima para o transporte de grãos, que é uma das necessidades básicas para os processos de silagem, eu retirar do local de produção para colocar no local onde eu estoco, e o Brasil não faz essa discussão. Nós não temos esse entendimento. Nós temos perfumaria, políticas de perfumaria que perduram há muito tempo. Isso agrava-se muito mais essa realidade que nós estamos desenhando. O grande problema para mim, e é uma questão até que eu faço para o Gustavo nesse rápido tempo que a gente tem ainda, Gustavo, eu vejo, por exemplo, a análise de economistas, você já falou uma vez sobre isso aqui, e outros economistas dizem assim, olha, nós podemos ter uma visão melhor da economia do Brasil, dependendo do que vamos ouvir sobre responsabilidade fiscal durante a campanha política. Perfeito? Certo. Tá. Responsabilidade fiscal é um tema doloroso. Certo. Eu vou ter que dizer para quem eu quero o voto dele que em determinados momentos eu vou ter que apertar o cinto. Isso é responsabilidade fiscal. Perfeito. Vou dizer, olha, você vai dar o meu voto, mas eu vou te dizer, vou apertar o seu cinto ali para frente um pouquinho. E isso todo mundo sabe que é prejuízo de votos. Então, se nós temos o prejuízo de votos, o discurso não feito pelo prejuízo de votos, a nossa possibilidade de crescimento econômico e de reversão é cada vez menor. Ou eu estou errado? Eu concordo. A gente só olha para o curto prazo e a gente não olha para o longo prazo. Né? E a gente tem que lembrar, acho que eu já usei essa frase aqui, a gente tem essa mania de falar que todo mundo tem que ganhar em economia. Isso não é processo econômico, por mais doloroso que seja. Em economia, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar da história, seja 15 mil anos atrás, ou seja agora, ou seja olhando para daqui 15 mil anos. Né? Uma das únicas certezas que a gente tem é que economia é um jogo que alguém perde e alguém ganha. A única questão é que quem ganha tem que ganhar mais do que o cara que perdeu. O meu delta ganho tem que ser maior do que o cara que perdeu. Isso que é geração de bem-estar. Não é falar que todo mundo está em melhor situação, né? Porque isso não acontece. Né? Ou seja, existe efeitos que, infelizmente, não é isso, tiram o bem-estar de algumas pessoas para entregar mais bem-estar para a sociedade ao longo do tempo. Por mais doloroso que seja. Né? E isso não é Gustavo malvadão, cavaleiro do apocalipse falando. Isso é processo econômico básico. Né? Mas por que é um processo econômico básico? Porque as pessoas reagem em incentivos nas coisas. Mas eu concordo totalmente com o que o Paulo está falando, que é uma dificuldade imensa. Né? Mas só que agora, se isso já é uma dificuldade, imagina se a inflação de alimento estourar, imagina se de fato a tendência do petróleo não é o que eu estou acreditando que vai acontecer, e estoura e por aí vai. Né? A gente gera reações de agentes, né, de maneira errada. Né? Eu acho que eu já citei esse exemplo várias e várias vezes.
Né, um dos maiores erros populistas do governo Bolsonaro, né, foi ter acabado com o ICMS do combustível para ganhar voto por conta da guerra, né, Rússia e Ucrânia, que colocou o preço do petróleo a 100, 120. Perdeu a eleição e não conseguiu reverter. Distorceu os preços relativos da economia. Distorceu os preços relativos da economia, perdeu a eleição, tudo isso por um golpe populista. Mais um golpe populista que a gente sofre no nosso processo político e econômico.